Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da promoção de ingressos que o Clube do Remo lançou para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Operário no Mangueirão, às 19 horas, horário confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol. A gente vai conversar também a respeito aí dos prováveis retornos e de um desfalque quase certo para este jogo diante da equipe paranaense. E falar um pouco mais também com vocês a respeito de mercado da bola e entender um pouco desse pensamento aí do Marcos Braz, agora assumindo o Clube do Remo como executivo de futebol para 2025. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados por este mundão afora, e também clicar aí na opção hypar. Dê o máximo de pontos possível para esse vídeo, para que o YouTube também coloque ele no topo da plataforma. A meta de likes para esse vídeo, mais uma vez, é de 1000, beleza, pessoal? Verifique também a tua inscrição aqui no canal, a gente chegou na marca dos 40 mil inscritos, muito obrigado, Fenômeno Azul. E em breve tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero começar a conversar com vocês sobre a promoção de ingressos que o Clube do Remo lançou ontem à noite, já à venda aí para o duelo do próximo domingo contra a equipe do Operário no Mangueirão, às 19 horas. Sim, vai rolar a bola às 19 horas, a CBF confirmou essa mudança, saindo das 8h30 e vindo para as 19 horas. Muita gente queria que mudasse o dia também, que fosse para o sábado, mas, gente, poxa, ainda é um horário bom, na minha opinião, tá? É melhor do que 8h30. Tem gente que diz que não tem muita diferença. Tem sim diferença. 1h30 de diferença para mais cedo é muita coisa. Gente, é muito complicado mudar dia, porque já expliquei para vocês aqui que existe a questão da logística. O adversário já comprou as passagens, já reservou o hotel, então é muito complicado de fazer esse tipo de mudança de dia se não for com muita antecedência. Então, por isso que dificilmente a CBF também muda aí o dia da partida. Então, domingo, 19 horas, Remo e Operário. E claro, casa cheia, né, gente? Eu acho que não tem o que a gente ficar aqui lamentando o jogo passado, é ir para esse jogo contra o Operário, apoiar o Clube do Remo e em busca desses 3 pontos para a gente já chegar nos 20 pontos aí, que é uma pontuação bem interessante. 20 pontos é praticamente 1/3 do objetivo para alcançar o acesso, porque hoje em dia, né? Hoje em dia não, nos últimos anos, os clubes que conseguem acesso para a Série A têm alcançado ali a pontuação de 65, 64, 66 pontos. Tem sido aí essa linha de corte para subir. Então, poxa, o Remo chegando na 11ª rodada, né, com 20 pontos, ficaria muito perto já de uma meta interessante aí, de 1/3 de meta já alcançado para chegar a brigar por este acesso até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante, não vai ser fácil, tá, enfrentar o Operário, é um time chato jogando fora de casa, um dos visitantes indigestos aí da competição. E claro que o Remo vai em busca aí dessa vitória importante no Campeonato Brasileiro da Série B. Então a promoção de ingressos é a seguinte, tá? Até a sexta-feira, os ingressos estarão com a promoção do valor duplo, né? O ingresso duplo, ou seja, você compra 2 ingressos por um valor. Sai 2 ingressos por R$60, cada ingresso aí custando R$30. Então chama um amigo, chama um familiar teu, chama aquele teu irmão, a tua namorada, tua esposa, né, teu marido, e vai junto pro estádio pagando aí R$60 em 2 ingressos, tá? As cadeiras também com a promoção do ingresso duplo, 2 ingressos por R$120. 2 ingressos por R$120. A partir da sexta-feira, o ingresso vai ser individual, custando R$40 e R$80 as cadeiras para este confronto contra a equipe do Operário. Eu acredito no público acima aí dos 25 mil neste domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro, e a galera já está indo comprar nas lojas aí. Inclusive, né, o Remo liberou a venda lá no site Ingresso SA, mesmo com aquela notificação recebida pela CL. O Remo manteve a venda pelo ingressosa.com, tomara que não tenha nenhum tipo de problema aí futuramente em relação a isso. Bom,
eu queria conversar agora sobre os possíveis retornos, né, como a gente já conversou com vocês, e o possível desfalque, né, quase certo para esse jogo do próximo domingo. Começar pelo desfalque. Eu acho que o Caio Vinícius realmente não vai ter condições de jogo. Inclusive já tem gente noticiando sobre isso, de que ele dificilmente vai ganhar condições, ainda vai demorar um pouquinho. Foi na panturrilha a lesão dele, então panturrilha é sempre complicado assim de você voltar, pelo menos com menos de 2 semanas aí de recuperação. Então ele vai realmente ainda seguir nesse tratamento, dificilmente vai dar à disposição para este jogo do próximo domingo. O Luan Martins deve seguir ganhando oportunidades na equipe titular do Clube do Remo, ou se ele preferir começar com o Regis também, deixando o Pavani e o Pedro Castro no time, tem a opção também de começar ali com o Regis neste jogo diante do Operário. E tem aí os retornos importantíssimos, né? Tanto do Marcelinho na direita, como também do Janderson no ataque. Esses dois têm feito muita falta jogando juntos, porque no início da Série B fizeram uma dobradinha muito interessante ali pelo lado direito do ataque do Clube do Remo. Inclusive com uma jogada muito conhecida, né, um cruzamento do Janderson ou do próprio Marcelinho para o Pedro Rocha ali chegar flechando. Então é uma jogada que o Remo tem sentido falta. Na esquerda é óbvio, né, que o Jaderson faz falta também, ajudando ali o Sávio, o próprio Pedro Rocha, mas o Remo tem substitutos que podem fazer essa função interessante, como o próprio Regis, né, que pode estar começando esse jogo diante do Operário. Eu imagino o Operário no domingo chegando aqui para jogar por uma bola, tá? Não acredito muito que o Operário vai ter tanta posse de bola. Eu acho que o Remo no jogo passado demonstrou, cara, e isso é uma coisa que a gente vem falando, demonstrou que ele pode ficar mais com a posse de bola. O Remo não jogou mal, na minha opinião, contra o CRB. Infelizmente foi incompetente e não soube aproveitar as oportunidades inúmeras que teve diante da equipe alagoana. Então, o Remo ficando mais com a posse de bola é muito interessante. Acabou provando do próprio veneno, né, que já teve também na própria série B, mas eu gostei dessa alternativa que o Daniel colocou nesse jogo contra o CRB, o Remo ficando mais com a posse de bola, tendo paciência, e talvez seja, né, um fruto futuro aí desse time do Clube do Remo, nesse restante aí de campeonato brasileiro da Série B. Nós vamos conversar bastante ainda sobre a provável escalação do Leão para domingo. Hoje ainda é quarta-feira, tem tempo aí também para o Daniel trabalhar a formação. Hoje é apenas o segundo dia de trabalho visando a equipe do Operário. Bom, eu queria conversar um pouco mais sobre a apresentação do Marcos Braz ontem, lá na sala de imprensa do Baenão, porque ele falou uma coisa que eu achei também interessante nesta apresentação. Ele falou sobre o tempo, né? Ele falou que, claro, se ele fosse começar uma temporada, seria melhor do que ele pegar uma temporada no meio, né? Como ele está pegando agora, literalmente no meio do ano, no mês de junho. Mas outra coisa que me chamou a atenção em relação, por exemplo, ao mercado da bola, porque ontem algumas pessoas vieram aqui no vídeo, né, falar: Smith, essa tua fonte tá meio estranha. Primeiro tu falou que tinha negociação com o Paulinho Boy, depois disse que não tinha e tal. Pô, gente, tudo que sai de informação, seja na imprensa, seja em outros canais, eu sempre faço a minha checagem, entendeu? E assim, cada um tem a sua fonte. Eu acho que o que vai dizer para vocês se o que eu falo aqui é verdade ou não é a minha credibilidade. Eu acho que eu já demonstrei para vocês, né, o trabalho que eu faço aqui, de que o canal tem credibilidade para trazer algumas informações. Em relação ao Paulinho Boy, como eu falei, muita gente cravou que ele viria pro Remo, e eu aqui falei: gente, calma, que não tem nada fechado. Muita gente disse que estava negociando e eu falei que não tinha nada fechado. Então, como mudou a diretoria do Remo, sai o Papelinho, que era quem estava negociando com o staff do atleta, e vem o Marcos Braz, obviamente que a coisa muda, gente. E é direito do próprio Marcos Braz segurar um pouco essa contratação. Por quê? Porque ele está chegando agora, ele vai estudar o mercado também, e o Remo pode conseguir coisa até melhor. Pode conseguir, quem sabe, um jogador vindo da Série A para resolver esses problemas que o Remo ainda tem no ataque, né? Tanto nas pontas como também na centroavance. Então eu acho que a torcida do Remo precisa ter paciência. Principalmente agora sabendo que nós mudamos uma peça importante na diretoria, que é justamente a figura do executivo. Saiu o Papelinho e veio o Marcos Braz. Então tem que ter um tempo, obviamente, para fazer a análise de mercado e fazer a contratação corretamente. Se não der mais nessa janela, já que veio o Davó por enquanto e mais ninguém, tem a janela do mês de julho, e aí a janela maior, a janela que o Remo vai poder contratar com mais calma. Tem a própria janela internacional, que o Remo vai poder, né, captar atletas de fora do Brasil. Então a gente precisa
ter essa paciência nesse momento, já que está mudando a diretoria. Então é nesse sentido que a torcida precisa entender que o futebol é dinâmico e que as coisas mudam muito rapidamente, pessoal. Muito rapidamente. Às vezes está tudo certo, depois não está. Às vezes não tem nada e vai lá e tem. A própria contratação do Marcos Braz foi isso. Cogitou-se, depois não tinha nada, depois negociaram com outros executivos, desistiram dos outros executivos, aí sim foram para cima do Marcos Braz e fecharam com ele para ser o nosso executivo de futebol. Futebol é dinâmico, não esqueçam disso jamais, beleza? Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like, bora hypar esse conteúdo também, deixe teu comentário aí sobre os assuntos trazidos neste vídeo e não esqueçam de apoiar aí os parceiros comerciais do Chaves Remista, beleza? Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu!